Tu se formou nos Estados Unidos, né? Em ciência política e filosofia, né? Eu fiz 2 faculdades lá. Eu queria te perguntar uma coisa sobre a liberdade de expressão, que é um assunto que está sendo bem debatido ultimamente aqui no Brasil. E eu vejo muita gente dizendo que eles prezam pela liberdade de expressão lá porque eles tiveram a guerra. E o Brasil não entende esses conceitos de liberdade e de liberdade de expressão porque a gente não teve uma grande guerra aqui. Eu queria entender por que tem essa ligação da guerra com esse sentimento do americano da liberdade. Em que situação? Eu não sei se eu... Eu vejo muito esse argumento, assim, que eles valorizam a liberdade porque eles tiveram uma grande guerra. E aqui a gente não entende o... Não, a guerra no sentido de ter a sua liberdade cerceada. Só posso imaginar que é isso que eles estão falando. Mas foi a partir dessa guerra que foi inventada a Guerra Civil? Foi a partir dela que foi inventada a primeira emenda? Dela que surgiu a primeira emenda? Sim, você tem tipo a noção de que você tem que manter aquilo livre, tá bom, e eles lutaram por ideais ou por valores e por liberdade, né? Era tipo uma guerra, uma parte dessa guerra tem a ver com a luta para acabar com a escravidão, que é... Pô, a escravidão é a antítese da ideia de liberdade. Você é um escravo, você não é livre. Então você tá lutando por liberdade. E isso era um valor muito forte naquele combate, naquela definição para que lado que a nação vai ser, que nação vai ser, como essa nação vai ser. Ela vai ser livre ou ela vai ser escravocata, né? Ou ela vai ser aprisionada. Então esse é um elemento assim fundamental daquela luta. Talvez isso esteja mais próximo deles. Mas assim, eu acho que essas discussões de liberdade... Tem vários tipos de liberdade, eu não sei qual nós estamos falando. Tá? A de expressão, ela tem a ver com uma maturidade também social. De você estar pronto para falar as coisas, de ouvir, de responder. Os americanos eles têm uma capacidade de discussão argumentativa diferente da nossa. Mas isso tem alguma coisa a ver com a guerra? A guerra influenciou Acho que sim, na liberdade de expressão? Não, tem a ver, claro que tem a ver. Tem a ver nesse sentido de você, tá lutando por... Cara, liberdade era uma das causas centrais da guerra. O que eu acho é que quando o americano discute e aí você pensa assim, a discussão do americano, ela não é igual à nossa. Você tem competição de debate. Você tem clubes de argumentação. E eu ataco o seu argumento, eu sou incisivo, eu sou duro. E a gente não é assim aqui. E não adianta achar que agora, não, tem um monte de gente aí combativa. Não. Não é argumentação, não é ataque ao outro. Não é ad hominem. Não é adjetivar você, o Arthur. É atacar o seu argumento, não a sua pessoa, e não usar todos os outros recursos e falácias argumentativas. E lá eles fazem isso com mais naturalidade. Isso não é pessoal. Aqui é pessoal. Nós somos muito emotivos. Nós temos menos maturidade intelectual. Porque maturidade intelectual requer a capacidade de você, ouvir, contra-argumentar, não personalizar, não mexer com as suas emoções. A gente tem uma cultura cordial. Você discordar de mim, sabe, pega mal. Já meio que cria um clima. Não é uma coisa tão agradável, não é levado tão suave. O outro já fica... Já meio levanta a armadura. Não é natural isso. E para eles é muito mais natural. Eu acho que aí você cria um ambiente onde essa liberdade de expressão, ou a lidar com todas essas facetas da liberdade de expressão, se torna mais fácil. E eu acho isso melhor. Aqui nós ainda temos alguns problemas. A gente não sabe... A gente não tem essa sofisticação que nem da conversa da sombra, que nem do equilíbrio do nacionalismo com o fascismo. Falta isso para nós. E aí a gente pode perder a linha. Que é um problema da Europa. Certos discursos não são permitidos na Alemanha. Tem menos liberdade de expressão. Mas por quê? Os caras já perderam a linha. Né? E produziram o que produziram. A gente tem que medir isso de acordo com o nosso estágio de maturidade. Mas como é que se explica que um país que combateu diretamente os nazistas na Segunda Guerra
permite um partido nazista existir lá? É que ele não é declaradamente nazista, né? É um nazismo meio light, assim, os caras meio que... Tá Mas suave. Mas sabe o que está lá. acontecendo? O serviço de inteligência alemão, o serviço de segurança interno da Alemanha monitora o AfD. Monitora. E isso todo mundo sabe que eles estão sendo monitorados. Sim. E o governo mandou e deu uma ordem: monitorem. Cara, fica em cima. Olha cada coisa que esses caras estão fazendo. A Alemanha monitora esse partido nazista americano. Isso. É isso? Não americano, alemão. Tem na Alemanha. Tô falando da Alemanha, né? Que tem o AfD. Lá tem um partido. O partido neonazista, ele não é. Ele tem algumas ideias, ele não é um nazista. É diferente dos Estados Unidos, que tem mesmo. Tá, entendi. Eu entendi. Achei que você estava falando da Alemanha. Não, eu devia ter deixado mais claro. Porque a gente tá falando da Alemanha, eu pulei para os Estados Unidos do nada. Mas como é que porque os Estados Unidos teve uma participação muito forte contra os nazistas na Segunda Guerra, né? E lá é permitido o partido com a suástica e tudo, tá lá os caras. Como é que se explica essa lógica para o Brasil entender o que está acontecendo ali? Porque os Estados Unidos parte do princípio de que o marketplace of ideas, o mercado das ideias, ele é o melhor lugar para produzir as melhores ideias. Então, a possibilidade de você trazer uma ideia ruim e eu destruir a sua ideia ruim só vai existir se eu tiver um ambiente para sua ideia ruim vir à tona. E quando ela vir à tona, todo mundo vai poder botar o holofote nela, achar todos os defeitos dela e quebrar ela. Isso tem funcionado. Funcionou nos Estados Unidos, naquele contexto, com aquela história, com aquela cultura. Não significa que vai funcionar no mesmo grau em todos os lugares do mundo. Na Europa não funcionou no mesmo grau. Sim. Porque ela já nasceu de uma outra história. Os Estados Unidos nasceu de uma história X, de um novo mundo, que deu certo. Por enquanto. A gente não sabe se vai continuar dando certo. Eu acho difícil a gente usar isso para divulgar. Tem que ser assim. Não sei, tem que medir melhor. Ou tá bom, é assim como? Qual parte a gente vai ser totalmente igual? Qual é o grau? O que a gente vai dizer não e o que a gente diz sim? Você tem que testar essas coisas com um nível de preparação da sociedade para absorver aquilo. Sim. A sociedade tá madura. Aquela história, né? No profissional e no esporte, você tá pronto para ir para a zona de desconforto. E no emocional, você tá? Não tá. Você é um bebê. Um bebê, uma criança infantilizada, totalmente fragilizada emocionalmente. Na questão da liberdade de expressão, a sociedade brasileira, e eu não estou defendendo nenhuma forma de censura, não é isso. Eu nem sei nós não estamos falando sobre nada objetivo aqui. Nós não estamos dizendo qual é a liberdade, o nível e o grau de liberdade de expressão. A gente não está estabelecendo os parâmetros, não, vai até aqui ou vai até ali. É que se estabelecer também não é mais liberdade de expressão. Né? Não é assim, porque nos Estados Unidos tem discurso de ódio, tem coisas que não podem... incentivo a alguma atitude já não pode, né? Tu pode dizer o que tu acha e tu não acha. Tem coisas lá que também não... que acabam virando... né? Call to action, né? Que não pode. Tem um monte de coisinhas ali, um debate bem jurídico, que a cada ponto, a gente tem que entrar em cada um desses pontos para debater. Mas... o que eu tô dizendo é que eu não sei... as coisas elas têm que ser medidas de acordo com o nível e o contexto. Que é uma das coisas que eu falo no meu livro, no Carisma, e eu falo disso. Você tem que sempre olhar para a força do contexto. Ignorar o contexto é muito problemático. Que tem a ver também com tudo que a gente está conversando até agora. Em vários momentos, o contexto era a força determinante. Eu não sei se o contexto do mundo não pode afetar essa situação dentro dos Estados Unidos em algum momento. De fugir do controle e começar a ganhar popularidade. Isso. E aí fudeu tudo de novo. E aí daqui, sei lá, 50, 20, 30 anos, a gente pode olhar e falar assim, e alguém pode identificar ou fazer uma análise. Vão ter contra-opiniões, obviamente. Vão dizer, olha, o que eu acho que causou a destruição ali foi naquele contexto não poderia se permitir que aquela ideia prosperasse. Por exemplo, tem uma mudança no contexto de hoje. As redes sociais. Sim. É uma plataforma e uma ferramenta que altera a disseminação, a velocidade
de certas ideias. E que eu não sei se elas podem ser rebatidas, desconstruídas e destruídas no mercado das ideias, no marketplace of ideas, na hora. Sim, porque ela pode pegar um embalo ali. Cara, ela pega um embalo e como é que você vai discutir isso com alguém? No chat do Instagram? Sim. Ah, meu amigo, aí, Arthur, a casa caiu. Sim. Entendeu? Então, não dá pra gente só manter as mesmas regras em contextos muito absurdos diferentes. Não estou dizendo que... Eu estou observando e lendo e fazendo uma leitura de transformações sociais. Você ficar repetindo o mesmo chavão, o mesmo refrão, o mesmo mantra, você é um ideólogo cego. Se você não for capaz de olhar para toda a realidade, todos os fatores que estão em jogo aqui, você está cego. E eu tento não ser cego. Claro que eu tenho os meus vieses de cegueira, porque eu sou humano, e eu tenho as minhas incapacidades de ver coisas que eu ainda nem conheço.